mundo. Então, boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. É com muito prazer que hoje a gente recebe aqui o professor Cláudio, né? Ele é especialista na área que a gente está muito feliz, né, de tê-lo aqui conosco. Ele é professor de cirurgia odontológica da Faculdade de Odontologia da UFMG, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, radiologia e diagnóstico oral, mestre especialista em estomatologia e doutor em ciência animal e laser terapia. Então, ó, já viram que a gente pode esperar bastante coisa aqui, né? Então, muito obrigada, professor, por o senhor ter aceito aí esse convite e vamos aprender bastante. Fique à vontade aí para fazer sua apresentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é sempre um prazer falar sobre as coisas da nossa área, né? E é sempre muito bom. E o que é interessante é o seguinte, que essa aula a gente dá para os dentistas, né? Mas na medida do possível, é lógico que eu vou tentar colocar os termos mais corriqueiros aqui do nosso dia a dia, né? Tentar diminuir um pouco os termos técnicos, né? Eu penso que não deve ter ninguém da área de saúde assistindo, né? Mas então nós vamos tentar colocar em termos mais corriqueiros aí o que a gente for falar, tá? Bom, então vamos lá. O nosso assunto então é a chamada, né, ou não é? A chamada DTM, né? Que são as desordens temporomandibulares, que no capítulo do CID-10, Código Internacional de Doenças, ele atende pelo K076, tá? É o que a gente tem aí como doença. O interessante é que a gente vai ver isso daqui, ó. Nós vamos falar das desordens dessa articulação. Essa articulação tem o nome de têmporo, porque esse osso aqui é o temporal, o osso onde está a cavidade articular é o osso temporal. Professor, só uma coisa, eu tô vendo só a lâmina 10, que é a última dos contatos. Veja se consegue. Não sei se vocês também estão vendo essa mesma aí. Então, Também. peraí um pouquinho. Eu tô vendo Não, só a última, só os contatos. Vamos lá. É outra aula muito diferente. Vou sair de tudo, peraí. Uhum. Só tá assim, olha. Cláudio. Pois é, essa é outra aula. Ele abriu nessa outra aula, não tem nada a ver. Parar de compartilhar e vou compartilhar de novo. Só um minuto. Cadê ela? Só um minuto, gente. Espera aí. Sem problemas. A Cristina compartilha com a gente que tem um apertamento dentário e por isso ela sente dores aí nessa região da ATM. Quem mais quiser compartilhar aí também, pode ficar à vontade. Achei.
Agora estamos vendo. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, vamos falar então das alterações referentes a essa articulação aqui, ó, que a gente chama de temporomandibular, porque a cavidade articular está no osso temporal e a parte que movimenta dentro dessa cavidade é o côndilo da mandíbula ou cabeça da mandíbula. A mandíbula é a parte de baixo da boca onde estão os dentes inferiores, tá? Então, essa articulação ela é composta do côndilo, da cavidade articular. Essa estrutura aqui que eu estou mostrando chama-se disco articular. Toda articulação tem um disco ou menisco, tá? E ela que é responsável pelo amortecimento, então, dos choques ósseos, né, que teria entre duas partes ósseas de uma articulação. Essa articulação ela é envolvida por uma cápsula fibrosa e ela faz a sua movimentação através de vários ligamentos que estão aqui dentro, estão aqui fora, e também vários músculos que estão inseridos nesses tecidos ósseos que estão aqui em volta da articulação. Bom, deixa eu vou diminuir aqui, colocar só a minha tela, porque senão fica na frente do que eu estou falando. Vamos lá. Então, olha, as DTMs, que a gente chama de dor orofacial, elas estão dentro da classificação internacional de dores de cabeça. Essa International Headache Society, tá? Sociedade Internacional de Dores de Cabeça, né? A nossa DTM está aí dentro. Então, nós vamos passando aqui rapidinho, ó. Enxaqueca, dor de cabeça tensional, blá, vamos caminhando, dor de cabeça associada com trauma, e dor de cabeça associada com infecção cefálica. E nós vamos ver aqui, ó, na 11ª posição, são 3 ao todos, dor de cabeça ou dor facial associada com distúrbio craniano, pescoço, olhos, nariz, ouvidos, seios da face, dentes, boca ou outras estruturas faciais cranianas, que está aqui, então, a nossa DTM, a nossa ATM ou articulação temporomandibular. Então, você vê, muita causa de dor de cabeça, né? Dentro de cada divisão daqui, essas 13, né, tem várias e várias divisões, né? Então, nós temos a nossa aqui, ó, dores em ossos do crânio, incluído mandíbula, pescoço, olhos, vão caminhando aí, né? Causa dos distúrbios, aplasia de mandíbula, hipoplasia, não forma mandíbula, forma ela pequena, forma ela grande, forma ela alterada, né? Então, são várias coisas que podem acontecer para que essa articulação não funcione corretamente, né? Partindo agora para os distúrbios musculares, a dor miofacial, esse facial que tem um S, gente, porque não é facial de face, não, é facial de fáscia muscular, que é um tecido conjuntivo que envolve todos os músculos, chama fáscia. Por isso que essa palavra aqui não é escrita, ela é escrita com o S, tá? De fáscia muscular. Então, as alterações musculares, ó, dor na fáscia do músculo, inflamação do músculo, espasmo, contração protetiva, contratura, as alterações neoplásicas ou tumorais, né? A articulação, a desvio da forma, deslocamento do disco, esse disco pode deslocar e voltar, ou pode deslocar e ficar preso, né? Ou pode ter um deslocamento da própria cavidade, pode ter condições inflamatórias, pode ter inflamações da membrana sinovial, que é uma membrana que recobre todas as articulações também, e a própria cápsula da articulação também pode estar envolvida, tá? No final, se der tempo, eu vou mostrar o filme mostrando todos os exames que a gente faz. Eu deixei no final, só se der tempo. Se não der tempo, a gente não passa.
tá? Além disso, as articulações podem ter alterações inflamatórias, né? Artrites, artroses, a articulação temporomandibular pode ser apenas uma das articulações que tenham artrites ou artroses, né? Por isso que a gente chama de poliartrítides, né? A articulação pode ser soldada no osso a osso, que é chama anquilose óssea, ou pode ser soldada por meio de fibras, né? Que é a anquilose chamada fibrose. Então, o que seria a nossa dor miofacial? Eu vou falar muito de dor miofacial, dor muscular, por quê? Porque de cada 100 pacientes que chegam com DTM, 97% mais ou menos são dores musculares e não na articulação propriamente dita, tá? Então, por isso que nós vamos... Uma pergunta da Moniquinha aqui. O bruxismo também pode ser incluído naquela lista que o senhor acabou de falar? Sim, o bruxismo ele não está naquela classificação porque ele é um sinal, né? Ele está no contexto da doença e não, mas ele está incluído na causa, tá? Etiologia, sim, não na doença propriamente dita. O bruxismo não é a doença, ela é uma condição que leva, uma das condições que pode levar a DTM, ok? Bom, então temos lá, ó, do músculo, né? Nós vamos falar bastante disso porque são 97%, tá? De todas as DTMs que nós temos. Então, a dor miofascial, né? Ela se caracteriza como uma dor constante, geralmente não é uma dor aguda, é uma dor que a gente chama de dor crônica, mas constante. É aquela dor morrinha que não passa de jeito nenhum, é essa que a gente chama de dor crônica, tá? E ela pode estar presente na presença de pontos de gatilho, que a gente chama de trigger points, tá? Nos músculos, tendões, nas faces musculares, ok? E que a gente vai detectar quando a gente faz a palpação dessa musculatura, ok? Ela pode ter um padrão característico de ser localizada ou ela ser também irradiada. Pode ser confundida com dor de cabeça tensional, ok? Quando a gente está muito nervoso, muito tenso, que a gente contrai muito a musculatura do corpo inteiro, ela pode desenvolver um tipo de dor de cabeça característica. Aqui é o problema muscular, só que a musculatura contraída é só musculatura regional de cabeça e pescoço, tá? Diferente da dor tensional, que ela é caracterizada por uma tensão no corpo inteiro. Então, os termos utilizados, né, que a gente tinha antigamente, ó, mialgia, dor de ponto de gatilho ou trigger point, síndrome de dor de função miofacial, síndrome de dor de função da ATM, ok? Então, representa 97% de todas as DTMs. Esse ponto de gatilho, ele é ativo, ou seja, está ali presente o tempo todo, ele pode estar latente, que ainda vai aparecer, ele pode ser primário, próximo ao local onde ele é gerado, pode ser secundário, em um local à distância, ele pode ser satélite também, porque você tem vários pontos ao redor do ponto álgico, ok? Então, nós temos uma maneira da gente acabar com esse trigger point, ponto de gatilho, é a aplicação de gelo, tá? Ou aplicação de TENS é aquele aparelhinho que dá um choquezinho, uma corrente constante, um choque de baixa corrente, que tende a alinhar as fibras musculares, né? A relaxar e alinhar, tá certo? Também o trigger point pode ser envolvido por uma injeção de anestesia local, tá? E pode ser um negócio que a gente chama de dry needling, que é um agulhamento a seco. Simplesmente você pega uma agulha e punciona o local, dá umas espetadinhas no local, tá? Isso aí vai fazer com que você desmascara aquele ponto de dor, aquele trigger point, você desmascara ele, aí ele fica com vergonha e vai embora.
Mas o que é importante, todas as técnicas que a gente usa aqui, ó, tem que seguir uma coisa que a gente fala, fisioterapia pós-tratamento de manutenção, tá? Vamos ver o seguinte, eu gosto muito de falar isso. Quando você tem um problema muscular, de fraqueza muscular, você, por exemplo, fraqueza na perna, você prefere tratar esse músculo para que ele volte a funcionar normalmente, alongando e fortalecendo esse músculo, ou você prefere usar uma muleta para o resto da sua vida, né? Então, é o que a gente fala, ó, uma vez que você tem DTM, você vai começar a fazer vários exercícios de fisioterapia e nunca mais na sua vida você vai poder deixar de fazer, tá? Assim como nós precisamos fazer musculatura, né? Alongamento para o músculo todo, para a região da face, os músculos da mastigação, músculos de cabeça e pescoço, também precisam dos seus exercícios constantes. A patogenia, então, da dor miofascial ainda não é bem compreendida, né? Nós estamos aí por entender por que a musculatura vai começando a ser lesada de uma forma muito, muito vagarosa, né? Que a gente fala que uma DTM, para ser implantada, a pessoa tem que estar com aquele problema aí pelo menos há 1 ano, aí começam a aparecer os sintomas dolorosos. Então, é normal que ela demore alguns meses para ir embora, tá? Então, dentro do tratamento, a gente sempre fala isso. O tratamento nosso dura de 4 a 6 meses, justamente porque é o tempo que a gente tem para poder trabalhar essa musculatura e a gente continuar tendo uma saúde muscular, né? Então, o que a gente pode tentar imaginar é que existe uma isquemia no músculo, uma falta de suprimento sanguíneo, tá? Pode acontecer também uma reação nervosa central, lá, que vindo lá do cérebro, ok? Que pode ser mediada aí pelo chamado sistema nervoso autônomo. Então, não é uma coisa que poderia ser muito bem controlada, tá? Então, uma coisa a gente fala, ó, quando o músculo está saudável, ele não apresenta nenhum ponto de gatilho, tá? Quando a gente vai fazer a palpação, lá no final a gente vai falar, a gente treina o dedo da gente para ter uma pressão de 1 quilograma força, tá? 1 quilo. O músculo saudável, ele não apresenta dor nessa palpação. Então, quando a gente está examinando, às vezes a gente apalpa e o paciente fala assim, mas está doendo porque você está apertando. Não. O músculo sadio, ele suporta bem essa palpação de 1 quilograma força sem apresentar dor, tá? Os músculos, eles, de alguma forma, por algum motivo que a gente ainda não entende bem, eles se tornam vulneráveis à ação muscular, e geralmente é uma ação muscular repetitiva, tá? Que pode estar também envolvida num processo de estresse da pessoa em si, né? Uma tensão, ok? Levando todo o processo muscular a um espasmo, estresse, tensão, fadiga e frio, tá? O estresse e a tensão, então, são as causas mais comuns dos trigger points. Então, para definir melhor, para a gente entender direitinho, ó, o trigger point é o chamado ponto algógeno. Algógeno significa que gera a dor. E o tender point é o ponto sinálgico, onde a dor é sinalizada. Então, muitas vezes eu tenho um ponto de dor no ombro, por exemplo, no músculo trapézio, e a causa dessa dor pode estar na nuca, pode estar num dos músculos da mastigação, tá? Então, o trigger point seria o músculo da mastigação e o tender point, por exemplo, seria o músculo trapézio. E isso pode se inverter também, tá? O fato é que qualquer músculo da região de cabeça e pescoço pode ser tanto tender point quanto trigger point. Outros fatores importantes, a postura da pessoa, tanto que hoje em dia a gente inclui muito a fisioterapia, né? Os fisioterapeutas na questão de postura do paciente, né? A gente tem que fazer um realinhamento postural. Muitas vezes a DTM
e os seus músculos estão doloridos por causa de um problema de postura, tá? Isso é muito comum, tá certo? Atividades recreativas com movimentos repetitivos, ok? As outras causas de dor, ó, artrite, né? Artrite reumatoide, por exemplo, é muito comum, né? A pessoa ter uma artrite reumatoide e uma das articulações que podem estar envolvidas ser a ATM, tá? Outra coisa importante também, né? Olha, você fica muito tempo sem fazer exercício, tá? Você está numa dieta boa lá, tá? Mastigando coisas leves, tá? Fazendo uma dieta bem tranquila para emagrecer. Aí você emagrece, perdeu 20 quilos, vai numa churrascaria para comemorar. Beleza, né? Você estava descondicionado na mastigação e foi numa churrascaria. Beleza, pôs todo mundo para funcionar de uma hora para outra. É claro que vai ter problema. É a mesma coisa, eu fiquei uns 9 meses sem jogar futebol por causa da pandemia. Ontem eu voltei, eu já estou com o corpo todo dolorido. Corremos 2 horas de futebol, depois de 9 meses sem fazer uma atividade. Então, a musculatura está despreparada. Isso é importante e também é verdade para os músculos da mastigação, tá? Compressão nervosa, né? No disco articular ou algum nervo periférico que pode estar envolvido com a articulação. Critério diagnóstico do regional, sensibilidade localizada, redução da dor após a aplicação do frio ou algum daqueles tratamentos que a gente falou, né? A gente já trata fazendo um diagnóstico, uma coisa interessante, né? A miosite, então, é caracterizada por uma dor muscular, né? Causada por uma inflamação. Essa inflamação pode ser infecciosa ou um trauma, né? E o trauma geralmente é um sobreuso. Pode ser o sobreuso instantâneo ou um sobreuso durante algum tempo. Agora eu vou falar, como, por exemplo, o bruxismo. O bruxismo é um sobreuso muscular. Às vezes a pessoa faz bruxismo 24 horas por dia. É interessante, a gente pergunta, você faz bruxismo? A pessoa fala assim, só quando eu durmo. Na verdade, quando ela está dormindo, ela só está reproduzindo aquilo que ela faz durante o dia. Então, se ela faz o bruxismo de dia, durante o sono ela vai repetir, ok? A miosite traumática, então, ó, ela é aquela que se instala até 48 horas depois que você forçou a musculatura, né? E a dor aumenta com aquele movimento. Então, é um critério diagnóstico. Já a infecção, eu tenho que ter ali a presença de um edema, a presença de uma coleção purulenta, né? Para, então, caracterizar essa infecção. Trismo agudo ou cãibra, nós falamos de trismo lá atrás, né? O trismo é uma limitação do movimento muscular, tá? E todo mundo já viveu uma cãibra, somente nas pernas, né? Numa situação que você tem muito tempo que não corre e de repente faz as várias corridas, aí a musculatura dá um nó, não é assim? Esse nó, então, que é a cãibra, a gente chama de trismo agudo, tá? Ele acontece geralmente por um trauma de exercício repetitivo e forçado, né? Pode ter também um espasmo é aquela situação em que nós temos por um problema de trauma inflamatório, que as fibras diminuem o seu tamanho e travam o seu movimento, tá? E esse espasmo geralmente é causado por uma superprodução, assim como a cãibra também, de um ácido lático em função de ter forçado o exercício muscular. Ok? A contratura também se parece muito com isso, só que a contratura é gerada por um movimento brusco, muito forte. E aí você tem, então, o travamento dessas fibras musculares em função de que o trauma foi tão grande que poderia até romper
essas fibras musculares. Então, existe um travamento para que eu não consiga mais fazer esse movimento naquele momento, tá? É a mesma coisa, contração muscular protetiva, como o nome diz, ó, estou tendo um movimento de retração em proteção a uma contração muscular que foi forçada. Eu estou passando mais rapidinho isso aqui, tá, gente? Porque isso aqui é muita teoria, só para a gente tentar entender um pouquinho, né? Ó, o trismo histérico aí que a Thaís falou que teve, ó, quando ela ficou nervosa. É isso aí, ó, um estresse muito grande, um trauma, às vezes, psicológico muito grande, a pessoa trava. Eu tive uma paciente que eu não consegui resolver o problema dela. Ela foi durante um mês na faculdade, umas 2 vezes por semana, e a gente trabalhando, de repente ela sumiu, não voltou mais, nunca mais a vi, mandamos até recado, telefonamos, e ela não compareceu mais à faculdade. Então, eu não sei como é que ficou resolvido o problema dela. Mas, geralmente, a gente resolve, sim. Quando precisa da ação do psicólogo, a gente recorre a ele, nós vamos ver no final, né? Como é que a gente trata isso tudo aí, mas a gente recorre, sim, quando a gente precisa. A maioria das vezes a gente consegue resolver só em termos de consultório, tudo bem. Não, mas tendo um envolvimento psicológico e até psiquiátrico, a gente recorre aos colegas, sim, tá? Então, o critério diagnóstico aí, ó, é dor com função, mas não em repouso, né? Vamos lá, vamos passar essa coisa aqui, está muito teórica, né? Ó, contratura, já falamos um pouquinho, vamos ficar produzindo. E, por fim, das causas, aí nós podemos falar, então, das neoplasias, que são os tumores, né? Os tumores, eles podem ser benignos, tumor benigno de músculo eu chamo de mioma, e tumor maligno de músculo eu chamo de miosarcoma, tá? E tem ainda uma variante que eu posso ter ainda que chama fibromioblastoma, que é um tumor em algumas estruturas embrionárias aí, que não vem ao caso a gente ficar falando. Vamos lá, então. Vamos começar. No final, eu falei para vocês que eu vou mostrar o exame. Então, vamos ver aqui como é que eu trataria essas DTMs, essas desordens temporomandibular. Primeira coisa, a gente, em área de saúde, a gente precisa conhecer o paciente. Então, eu faço uma coleta de dados numa ficha clínica bem feita, né? É engraçado, até vale um parêntese aqui, né? Muita gente acha um absurdo o dentista cobrar consulta, né? Acho um absurdo. Mas olha, gente, a nossa consulta, o pessoal liga para lá e fala, você cobra orçamento? Eu falo, não, orçamento eu dou de graça, que eu te cobro a primeira consulta. Porque a primeira consulta é isso tudo aqui, ó. É uma ficha de saúde onde a gente examina o paciente inteiro, com medida de pressão arterial, ausculta cardíaca. A gente é treinado para isso, a gente sabe fazer isso, a gente é um profissional de saúde. Então, muitas vezes, a pessoa não entende por que se cobra a primeira consulta. Isso não é orçamento. Orçamento é ver o que você tem e quanto custa, mas ver quem é você, qual o seu problema, fazer um diagnóstico correto, fazer um plano de tratamento. Isso tudo faz parte da primeira consulta. Aí a gente precisa, então, a gente cobra essa consulta. Então, essa primeira consulta, o dentista tem todo o direito de cobrar, porque realmente ele trabalha. Então, lá, fundamental que a gente faça uma coleta de dados importante, né? E uma investigação. Então, a gente fala de anamnese, é uma história clínica, a gente fala de um exame clínico, né? E a ficha clínica é tudo isso aqui, ó, esses 8 itens. Primeira consulta está toda aí, gente, né? Então, não é só orçamento, não, né? Então, vamos lá, coleta de dados. Quando começou? É importante para você falar, eu estou com dor, tá? Quando começou essa dor? Acho que 15 minutos, tá? Oi? 15 minutos. Tem 1 ano, tá? Beleza, ou tem 6 meses, é isso? Como começou? Você se lembra de algum dado importante, algum dado marcante para essa dor ter começado? Eu brinco muito, eu falo, você foi num churrasco, lá tinha muita carne de segunda, você teve que forçar muito para mastigar, né? Dói ou incomoda de forma espontânea? Está melhorando, piorando ou continua a mesma coisa? Tem alguma coisa que você faz que melhora? Você aperta ou range os dentes? Aqui é o bruxismo, né? A gente divide o bruxismo em bruxismo cêntrico, é quando você aperta, tá? E bruxismo excêntrico, quando você range os dentes, ok?
São dois tipos. Você dorme com a mão debaixo do rosto? É muito bonitinho dormir com a mão assim, né? É lindinho. Criança, então, a gente só falta pouco encher a criança de beijo acordando ela quando ela está dormindo. Mas está errado, você não pode dormir com a mão assim. Porque a mão inteira forçando, ó, a noite inteira forçando a mandíbula, né? E aí você, com certeza, vai ter reflexo de dores, com certeza. Se faz onicofagia, quer dizer, comer unha, ou morde lápis, caneta, alguma coisa assim, então, são hábitos nocivos que a gente chama, tá? Avaliação muscular, ó, alteração de volume, consistência, sensibilidade, tem ponto sensível. Músculos da mastigação, a gente examina todos eles, os músculos que estão envolvidos diretamente na mastigação, tá? Nós vamos mostrar depois. E os músculos cervicais, que são músculos indiretamente envolvidos na mastigação. Exames de imagem, radiografia convencional e tomografia computadorizada, artrografia, artomiografia, imagem por ressonância, ok? Mecanismo de alívio da dor, a gente pode resfriar, nós já falamos isso aqui, não vamos repetir, não, tá? Então, ainda continuando, o que é mais importante de tudo no tratamento de DTM são os exercícios musculares, tá? Todo mundo tem que fazer exercício. Então, o primeiro exercício que a gente faz é para detectar e controlar um hábito nocivo. Qual que é esse hábito nocivo? Nós falamos, é o bruxismo, é a onicofagia, é aquela que você passa parte do dia mordendo a caneta, um lápis, né? E são hábitos que a gente detesta, né? Dormir com a mão embaixo. Então, o primeiro exercício que a gente faz é isso, para detectar e controlar esses hábitos. Então, eu preciso de, primeiramente, relaxar a musculatura, ok? A nossa fisioterapia ela é composta por exercícios isotônicos, isométricos e isocinéticos, tá? Depois nós vamos falar rapidamente o que é isso. Mas, ó, primeiro eu relaxo, depois eu alongo e fortaleço a musculatura. Então, aquela plaquinha de acrílico que todo mundo adora, doutor, você não vai fazer uma plaquinha para mim, não? Eu demoro 2 meses para fazer uma plaquinha daquela, sabe por quê? No momento que o paciente chega para a gente, na primeira consulta, ele está com a musculatura toda espasmática, toda travada, e ele está com a mordida toda errada. Errada quanto? Errada 0,1 milímetro, que para a boca isso é um absurdo de tão grande que é. Então, eu preciso relaxar, alongar essa musculatura para que eu possa moldar, instalar uma plaquinha e essa plaquinha ser bem balanceada, porque eu tenho que ter uma oclusão é um encaixe dos dentes, tem que ter muito bem balanceado, porque senão ela gera bruxismo. E o bruxismo e os outros hábitos nocivos são os desencadeadores das nossas dores, ok? Raramente eu dou medicação relaxante, raramente analgésico relaxante, raramente eu deixo prescrito, mas falo para a pessoa, de preferência, não usa. O melhor analgésico são os exercícios que a gente vai passar para você, tá? Então tá aqui, ó, a equipe multidisciplinar, os 3 em azul são dentistas, né? O clínico, especialista em DTM e a gente da área bucomaxilo. Na verdade, eu me tornei especialista de tanto trabalhar e estudar isso daqui. Na verdade, eu sou bucomaxilofacial, que trabalho com DTM desde 1995, já aí 26 anos atuando nessa área, tá? A área médica também nos ajuda muito, ó, o médico ortopedista, o otorrinolaringologista e o psiquiatra. E fora da área médica nós temos também o psicólogo que pode nos ajudar muito nisso aí. Nós temos 2 escolas que tratam DTM. A escola fisiologista, que é a que eu pertenço, é aquela que se posiciona pelo funcionamento da musculatura, ok? E da articulação que a gente chama da conjunto estomatognático, que é, além da articulação, tem também toda a musculatura envolvida. E tem uma outra escola que trabalha muito pela oclusão, que a gente chama de escola oclusionista, que eu não gosto. Eu acho muito pobre você trabalhar a DTM só pela oclusão. A maioria das vezes, essa causa não é oclusão, tá? Então, a nossa fisioterapia, eu falei que uma vez você começou, você nunca mais pode parar, né? E nós temos lá
Os movimentos que a gente chama de ativos é o paciente que faz, e os movimentos passivos, que é o operador que faz, tá? Então, toda vez que eu submeto o paciente, falo para ele, faz o movimento ativo, eu mando ele fazer e não toco nele. Já o movimento passivo, eu conduzo aquele alongamento, aquele movimento muscular, ok? Os tipos de exercícios não forçados, a gente chama de isotônico, e os forçados, que tem dois, o isométrico e o isocinético. Os isotônicos é aquele alongamento que o paciente faz pela sua própria vontade, de forma ativa, tá? Ele vai abrir a boca, ele vai forçar ele mesmo, sem pôr as mãos. Vai forçar a abertura, por exemplo, a lateralidade ou protrusão, né? De forma ativa, ok? São os primeiros que a gente passa para poder ter um melhor relaxamento. Aqui está a explicação do que é exercício isotônico. Depois eu tenho o isométrico. O isométrico é aquele que eu faço força e o movimento fica parado na força, ok? Então, o movimento contrário é uma força, só que não existe movimento, ele para naquela força. A força, ela é contida para aquele movimento, ok? E os exercícios chamados isocinéticos, que eu faço a força e digo para o paciente que ele tem que vencer aquela força, tá? Os dois exercícios com força isométrica e isocinética são exercícios que dão força muscular. Os exercícios chamados isotônicos são aqueles que produzem alongamento e relaxamento, ok? Então, na sequência, a gente entra primeiro com isotônicos e, se necessário, a gente entra com isométrico e depois isocinético, ok? Então, aqui uma sequência. Primeiro eu vou detectar todos os hábitos ruins do paciente, tá? E geralmente o bruxismo está envolvido nele, né? Nossa conclusão é que 90% dos casos de dor orofacial, o bruxismo está presente. E se a pessoa não faz bruxismo, ele não tem dor. Se ele faz o bruxismo, desencadeia a dor. E uma notícia ruim para as mulheres, muito ruim essa notícia, tá? 96% dos pacientes que têm DTM são mulheres. E a explicação é hormonal, tá? Por quê? O homem tem um hormônio, a testosterona, muito mais do que a mulher. E o hormônio testosterona, ele é muito responsável pela adaptação, pela força muscular, tá? Força e adaptação muscular. Como a mulher tem pouca testosterona, graças a Deus, senão a gente nem chegava perto delas, né? De vocês, né? Então, é isso daí. Aí, nós temos, então, que por vocês, mulheres, terem menos testosterona, vocês se adaptam menos às alterações que tanto a musculatura, quanto o tecido ósseo, quanto os dentes vão tendo durante toda a vida, tá? E o homem se adapta mais por causa da testosterona, tá? O objetivo desse exercício de detecção e controle de hábito é diminuir o bruxismo ou, no mínimo, produzir um relaxamento, minimizando os efeitos nocivos desse bruxismo. Esse exercício a gente passa por uma semana, só ele, tá? Que eu estou preparando a musculatura com esse relaxamento para que eu consiga introduzir exercícios de alongamento, tá? Então, eu sugiro esse exercício aqui, ó. Abertura bucal. Desculpa, voltar aqui. Esse exercício, eu falo, uma abertura bucal, sem desencostar os lábios, tá? É isso aqui, ó. Só isso. Eu vou afastar os dentes no limite em que os lábios continuam tocando, ó. Imagine que você pegou um ovo cozido e colocou ele dentro da boca. Ok? E aí você segura 10 segundos, tá certo? Repete isso 10 vezes de hora em hora. É o dia inteiro? É. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas faz bruxismo o dia inteiro. Então, eu preciso de alguma coisa que contraponha ao bruxismo, que também seja, no mínimo, pelo tempo que a pessoa esteja acordada. Aí ela vai adquirir aquilo de afastar os dentes como uma mania, que o bruxismo é uma mania, tá certo? E ela vai adquirir isso como uma mania e fazer
automaticamente durante todo o dia. Ok? É isso que nós queremos. Então, esse exercício por uma semana. Aí depois eu entro com os alongamentos, né? Esse aqui, ó, abertura máxima, segurando 10 segundos, repetindo 5 vezes pela manhã, 5 vezes à tarde, 5 vezes à noite, né? Durante um mês, só esses 2 exercícios. Então, vamos lá, uma semana, só o exercício de abertura leve, sem desencostar os lábios, exercício de relaxamento. E na segunda semana eu já entro com esse exercício alongamento 1, e ele dura mais 3 semanas. Os 2 exercícios duram, o exercício primeiro lá dura uma semana, e esse aqui dura 3 semanas. Os 2 juntos, 4 semanas no máximo. Aí eu posso entrar com os outros exercícios, que está aqui, ó. Lateralidade, Como que faz o protrusão. segundo? É só abrir a boca? Isso. Abre o máximo que você conseguir, sem doer, e segura 10 segundos. Ok? Então, depois disso, ó, eu tenho o alongamento 2, que é lateralidade, depois o alongamento 3, que é protrusão da mandíbula, depois eu vou para o pescoço e nuca, olha lá, flexão e extensão do pescoço, depois movimentos de rotação do pescoço, movimentos de lateralidade do pescoço. Esses exercícios, eles podem ser feitos de forma isotônica, de forma isométrica ou de forma isocinética, dependendo do caso. Então, por isso que, assim, pode fazer esse exercício de relaxamento? Pode, mas não deve fazer esse exercício sem um acompanhamento de alguém da área, alguém que saiba. Por quê? Porque você pode fazer de maneira errada, né? Ou o que eu falo para o paciente, às vezes ele quer fazer todos os exercícios de uma vez, ele está há muito tempo sem fazer nada. Depois, de repente, faz todos os exercícios, vai ter muita dor. Então, é começar devagar. A DTM demora 1 ano para instalar. Eu tenho que ter meses para ela poder ser resolvida. Então, não adianta eu pegar pesado de uma vez. Então, é gradativo, tá? E sob supervisão, tá? Aqui, nesse momento, eu não incluo o fisioterapeuta, tá? Porque isso aqui é nossa área mesmo e é a gente que trata. A DTM, gente, é uma articulação terrível. Eu não é desmerecendo ninguém, mas eu acho que quem tem que entender de DTM é o dentista mesmo, porque nós entendemos de todo o funcionamento, de todos os participantes dessa articulação, né? E que a gente é capaz de detectar, por exemplo, um dente que está mais alto do que o outro, o dente que está com toque prematuro, tá? O próprio bruxismo, tudo isso são coisas que o dentista detecta e coloca isso no bojo do tratamento. Então, o fisioterapeuta ele pode passar exercícios, mas ele não vai saber nunca diferenciar exercícios para um caso, para o outro, para um terceiro, para um quarto tipo de caso. Então, infelizmente, nesse momento aqui, ou felizmente, não sei, eu acho que quem tem que atuar realmente é o dentista, por ter um maior conhecimento da área, tá? O trismo, então, seria esse travamento muscular, né? E a gente pode tratar o trismo com alongamento ativo, que o paciente faz, e passivo, que a gente faz, né? Então, a gente leva esse polegar aqui, ó, na altura dos molares, e força. Não é a mesma coisa de abrir assim, ó. Isso aqui eu estou abrindo na região anterior. O alongamento ele é feito na região posterior, ó. Dos 2 lados, tá? Então, isso é um alongamento passivo. Interessante, assim, que o paciente chega com trismo no nosso consultório, ou na faculdade, qualquer lugar que a gente esteja atendendo, e chega lá com uma abertura de 10 milímetros e sai com uma abertura de 30, só com esses alongamentos que a gente faz, ok? A gente passa o exercício para casa também, e é outro que vai ter que ficar aí, ó, durante um bom tempo, fazendo fisioterapia, né, para o resto da vida. Um bom tempo é o resto da vida, né? Então, tá aqui todos os esquemas, né? Abertura máxima, passiva, por uma semana, abertura de forma isométrica. E a gente vai trabalhando, gente, caso por caso. Eu não posso passar uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo onde todo mundo vai fazer os mesmos exercícios. Cada um vai ter a sua nuance, cada um vai ter os seus problemas próprios, que eu vou ter que examinar e determinar uma fisioterapia para cada paciente, tá?
não é uma bateria que serve para todo mundo. Um vai ter que ficar mais tempo com um tipo de exercício, demorar mais para entrar com o outro. Um vai ser só isotônico, outro vai ter isométrico junto. O outro eu vou pegar pesado, passar 4 vezes por dia, o outro uma vez por dia está bom. Então, isso vai depender de cada caso, né? Às vezes as pessoas falam, passa uma bateria de exercício. Eu não posso, seria muita irresponsabilidade da minha parte passar, dado que cada caso tem as suas nuances próprias, que deve ser examinado por um profissional da área e tratado da melhor maneira possível, tá? Eu vou passar aqui o nosso filme, tá? Vou passar o filme aqui para a gente terminar, depois eu fico aberto a perguntas, que eu acho que a gente vai ter um melhor resultado. Vamos lá. Acho que o filme não passa assim, então eu vou ter que tirar a tela e passar ela sem ser tela cheia, tá, gente? Vamos lá. Você não pergunta para ela se ela quer o filme da 14B. Professor, o vídeo tem som? Não está chegando o som aí, não? Então, vai ter que descompartilhar a tela. E quando for compartilhar a tela, tem um quadradinho embaixo para compartilhar de novo. Vai ter escrito assim, ligar o som, alguma coisa assim do tipo. Vai ter um quadradinho assim. E tem, deixa eu ver aqui, compartilhar som embaixo. De onde tem, na mesma tela que tem o compartilhamento de tela, você pode clicar. Sim. Isso. Aí embaixo vai ter compartilhar som e deve ter também otimizar para videoclipe. E aí você pode marcar os dois e compartilhar de novo, por favor. Eu já vou aproveitando e falando que quem tiver pergunta, gente, quiser fazer, também pode ou mandar aqui ou depois que o vídeo terminar, abrir o microfone para conversar com o professor, tá? Agora, como é que eu vou voltar no início aqui? Verificando também se existe dor no movimento e se existe alguma alteração no... Então, eu só não estou sabendo como que eu volto no início. Porque não tem o cursor do som aqui. Tem que ser tem que voltar uma lâmina, talvez. Ah, entendi. E aí, e de novo isso. Não sei se vai dar certo, vamos tentar. Eu posso colocar em tela cheia? Pode, né? Pode sim. Então, vamos lá. Mas em tela cheia ele não está passando. Tem que apertar lá primeiro o play lá dentro dele e depois apertar o tela cheia. A apresentação. Ok. A apresentação. Uhum. Pronto. Bom. Parte das perguntas. Quando eu passo para a tela cheia, então eu vou passar o vídeo aqui mesmo, vocês estão vendo? Então, mas a gente está vendo sim. Perfeito. Tá, então eu vou passar aqui mesmo, porque lá na tela cheia não funciona. Pronto. Bom, pessoal, então nós vamos fazer... Todo mundo ouvindo? Exames, tanto da ATM quanto da musculatura, exames físicos, né? Então vamos lá, sempre a base de palpação. A palpação, como nós falamos na aula teórica, ela tem em torno de 1 kg força. A gente começa... Fernando, eu te ligo daqui a 15 minutos, tá bom? Fazendo uma pressão de mais ou menos uma aula aqui, nas duas ATMs, verificando se existe alguma sintomatologia. Depois, em seguida, a gente apalpa novamente, sem fazer pressão, e pede para o paciente abrir e fechar a boca. Verificando também se existe dor no movimento
e se existe alguma alteração no movimento, que nós conversamos na aula teórica quais poderiam ser. Logo em seguida, a gente vai fazer o exame do tendão do músculo temporal. À frente do macete, a gente introduz o dedo de um lado e do outro e pede ao paciente para abrir a boca. Nesse momento, vai acontecer uma pressão do coronoide no meu dedo. E quem está ali no meio é o tendão do temporal. Então, ele vai, se tiver com alguma tendinite, vai ter sintomatologia dolorosa. Em seguida, a gente introduz os 2 dedos mínimos na cavidade auricular, força um pouquinho para frente, pede para o paciente para abrir e fechar a boca. No momento em que ela está fechando a boca, ela comprime a cápsula no meu dedo, nos meus 2 dedos que estão no... Pronto. Bom, pessoal, então nós... Eu acho que você podia responder perguntas do É. próximo. É interessante. Para mim, parou o vídeo aqui. O vídeo eu não estou entendendo por que não, mas não entendi. Bom, vamos lá então, gente. Também o nosso tempo já estourou, né? Eu estou preocupado com isso, então. Thaís, vamos abrir as perguntas, então, que eu acho que fica melhor, né? Vamos sim. Eu acho que fica mais tranquilo para eu poder explicar as coisas, né? Que as dúvidas que possam ter ficado. Sim. Vocês querem ligar o microfone, pessoal? O Cláudio, você falou em osteoartrite. Tem Isso. osteoartrite nessa região que eu tenho nos dedos. Ou é só o do dedo tem a ver com a boca? Não, na verdade é o seguinte, você pode ter a artrite localizada em algumas articulações, ou você pode ter a poliartrite, e aí praticamente todas as articulações do corpo, tá? Pode ser uma artrite reumatoide ou não reumatoide, ok? Mas aqui não vai ter nada com a ATM, não. Eu só tenho no dedinho. Essa é a sua reumatoide? Acho que né? Esse inchaço é característico. Não, segundo o médico, é uma doença genérica herdada de mãe para filha. O meu só nas pontinhas dos dedos. Sim. Menos mal. Menos mal. Doutor, você comentou daquela plaquinha miorrelaxante e eu lembro que eu cheguei a usar. Quando eu tinha 18 anos, eu dei um bocejo, assim, eu sempre fui muito estressada também, mas eu dei um bocejo no meio da rua num dia frio, travou e não queria mais voltar. E aí eu usei durante um tempo essa placa e eu lembro que eu comecei a sentir dor usando a placa. Aí eu parei de usar porque doía. Isso é por conta dessa movimentação que o senhor falou, que pode gerar quando estava muito tenso e aí depois quando voltou a placa então estaria feita errada, tipo. Não, o que a gente vê muito é o seguinte: as placas a gente chama de ortótico, tá? Os ortóticos eles são usados de uma maneira muito errada. Eles são indicados assim, muito aleatoriamente. Então, eu acredito que a pessoa que você tratou não era especialista na área, porque no seu caso não tem nada de indicação de placa, tá? Não tem nenhum caso. Tem exercícios de alongamento e relaxamento para que você faça, porque, como você disse, nós temos aí um problema que pode ser articular e também pode ser muscular de forma aguda, foi um bocejo que você fez. Então, pode até ter dado um estalo, pode ter dado, o disco pode ter saído do lugar, sabe? Várias coisas podem ter acontecido, mas o uso da placa, no seu caso, eu não usaria. Seria tratamento somente com dieta alimentar, repouso mastigatório e exercício de alongamento e relaxamento. A plaquinha, gente, ela pode também gerar bruxismo, olha só. Muita gente faz a placa para proteger os dentes, né? Porque o bruxismo ou ele aperta, que é o cêntrico, ou range, que é pior ainda, o excêntrico, que destrói realmente os dentes, desgasta os dentes, né?
A placa protege os dentes, mas se ela não estiver bem ajustada dentro da oclusão correta, ela pode gerar mais bruxismo ainda, que foi o seu caso. E... O que eu falo é o seguinte, as pessoas que não atuam diretamente na área de DTM, elas costumam fazer a plaquinha, recebe a plaquinha numa caixinha linda, colorida, e entrega na mão do paciente. Pode usar. Não é assim. A gente põe a placa na boca do paciente, marca os toques que estão errados, desgasta com a broquinha, né, na placa, ok? Tem os lugares certos que pode tocar, tem os lugares que não podem tocar. Na outra semana que a pessoa vai lá, mais uma vez a gente põe o carboninho, marca de novo, né? Estou com uma especialista em prótese aqui do meu lado, a Rose, que não me deixa mentir, que os toques eles têm que ser corretos, não pode ter toque a mais nem a menos, mais de um lado do que do outro, não pode ser isso, tem que ser contrabalançado. Então, às vezes, ao invés da plaquinha fazer bem, às vezes ela faz mal. Muitos pacientes chegam no consultório, usam a placa 1 ano, eu pego a placa e quebro ela no meio, isso aqui não serve mais para porcaria nenhuma, está te causando problema, né? Então, a gente, às vezes, tenta ajustar uma placa antiga, quando não consegue, eu falo, não usa, joga essa porcaria fora. E aquilo que eu te falei, quando o paciente chega com DTM, às vezes eu demoro 2 meses para fazer uma placa para ele. Por quê? Porque primeiro eu vou entrar com alongamento, com primeiro relaxamento, depois alongamento muscular, até que eu tenha uma previsão de que a oclusão dele está correta. Aí eu faço a plaquinha dentro daquela oclusão correta, né? Então, simplesmente, no seu caso, um caso agudo, você estava com a mordida toda fora de ordem, toda fora de lugar. A plaquinha foi feita dentro daquela mordida que era errada. Ela vai manter um processo errado e a tendência é só piorar o seu caso. Você fez muito bem de não ter usado. Estava doendo, eu parei. Inteligente. Ó, tem mais uma pergunta aqui. De quanto em quanto tempo deve se trocar essa placa? Pois é. Lembra no início eu falei o seguinte, quando você tem um problema muscular, o ideal é que você alongue e fortaleça essa musculatura, para que você possa, na perna, por exemplo, possa caminhar sem o uso de uma muleta, por exemplo. A plaquinha, para mim, chama muleta. Eu uso essa plaquinha em último caso. Por quê? Porque ela não é tão necessária para a gente poder controlar o processo, tá? Ela não é tão necessária assim. Uma vez eu fiz um curso, um rapaz que veio do Rio Grande do Sul, especialista em DTM, ele mostrou 25 tipos de placa. Eu fui fazer uma brincadeira assim com ele, ele até achou ruim comigo, que eu falei assim, na hora que você vai indicar a placa, você tem que dar uma colada nessas suas anotações, porque é impossível alguém saber para que serve 25 placas. Ele ficou bravo comigo, mas a gente usa 2 placas só, 2 tipos de placa, e resolve todos os problemas quando a placa está bem indicada. Então, a placa, para mim, ela tem um uso restrito de 4 a 6 meses, não mais do que isso. Depois disso, acabou. Ela não tem que usar mais. Tá? Aqueles pacientes que, não consigo deixar de fazer bruxismo. Tá bom. Você vai ficar com a placa um pouquinho mais de tempo, mas ela tem um tempo que eu tenho que tirar essa placa, porque imagina uma pessoa usar isso por resto da vida, não está certo. Tem uma pergunta também que me fizeram na aula que a gente fez, né, do Destrave a sua articulação, que é sobre os cliques, sabe? Os estalinhos que dão, né? Se você pudesse explicar para a gente melhor, né, por que eles acontecem e se eles são também indicativos aí de disfunção ou não. Sim, os cliques, saltos e cliques, né? Salto é quando a articulação demora para abrir, de repente o côndilo pula de uma vez. E geralmente isso gera um barulho, tá? É um dos tipos de clique. Geralmente o clique está envolvido com o disco articular, que ele não está funcionando de forma sincrônica com o côndilo. Que a articulação funciona assim, ó. O côndilo vai, daí a pouquinho ele leva o disco junto com ele, tá? Ele volta e traz o disco com ele. Não é assim ao mesmo tempo, não.
um vai, leva o outro, volta e traz o outro, ok? Mas quando esse sincronismo está bastante alterado, geralmente dá esses barulhos, esses cliques que podem ou não estar acompanhados desse salto. O clique diz sim uma disfunção, né, da articulação, uma desordem qualquer que seja aí. O clique pode estar acompanhado de dor ou não, tá? E o que a gente mais vê, nos homens, geralmente os cliques não são acompanhados de dor, e nas mulheres são acompanhados de dor, por causa daquele probleminha que eu falei para você do hormônio, né? Ainda bem que nós temos mais testosterona que vocês, não posso fazer nada, né? Infelizmente, vocês vão ter que conviver com isso, como diz a Kétia, minha filha, que chegou aí, ó, que é dentista também, como diz a Kétia, você que lute, cada um com seus problemas. Glamour, tá? Nem por isso eu gosto mais de homem do que de mulher, viu? Bom, gente, então é o seguinte, o clique, ele realmente existe, ele realmente traz consigo uma denotação de uma DTM, tá? Pode ter dor ou não, e o clique, ele geralmente, ele é o último a desaparecer num tratamento de DTM. A pessoa chega com dor, salto e clique. Some a dor, o salto melhora e o clique é o último a desaparecer, tá? Porque essa desordem geralmente já diz aí que tem algum ligamento intraarticular que não está funcionando bem. Será que nós vamos conseguir, com a fisioterapia, recuperar esse ligamento? Nem sempre a gente consegue isso, tá? Nós temos, por exemplo, um problema sério, né? Que o disco, com esse deslocamento do disco, ele pode ser com redução, ou seja, ele volta para o lugar dele, ou sem redução, ele não volta para o lugar dele. E tem uma manobra que a gente faz que a gente recupera o disco, mas nem sempre a gente tem sucesso, por quê? Porque às vezes essa lesão do ligamento ela já é de forma irreversível. Aí a única maneira de você tratar isso é conviver com o problema ou cirúrgico. Eu, por exemplo, mesmo sendo cirurgião, eu odeio operar ATM. Por quê? Porque todas as cirurgias de ATM são feitas de forma como tentativa, e eu detesto tentativa. Tá? Eu gosto de coisa assim, prognóstico é 70% no mínimo eu topo, menos do que isso eu já fico preocupado. E as cirurgias para correção das DTMs, geralmente elas trabalham num patamar de 50%. Eu não gosto disso, por quê? Você está propondo uma coisa para o paciente que, com todo o sacrifício que ele vai passar, ele não pode não ter resultado, né? Eu lembro quando eu tive esse ligamento principal aqui do ombro, eu rompi esse ligamento e ele está rompido até hoje. Por quê? Porque eu fui no ortopedista, ele diagnosticou 1 centímetro de diferença entre o ligamento e o tecido ósseo e falou para mim, é cirúrgico. Você vai ficar 3 meses parado e 50% de chance de dar certo. Eu falei, tchau, nunca mais voltei nele. O que eu posso fazer? Fisioterapia e conviver com o problema. Fiz fisioterapia, convivo com o problema e não vou me submeter a uma cirurgia onde eu tenho 50% de chance de dar certo, 50% de chance de não dar certo. Não dá eu parar minha vida por 3 meses com uma expectativa tão pequena, né? Então, esses problemas geralmente intraarticulares, eles são terríveis, porque quando eles são definitivos, o tratamento é cirúrgico, o tratamento cirúrgico é todos assim, 50% de dar certo ou não. Tem uma pergunta, doutor Cláudio. Eu não sei se é o caso de DTM, acredito que seja pelo... Quando eu abro a boca e vou fechar, meu maxilar ele dá uma entortada antes dele fechar. Eu normalmente não sinto dor com isso exatamente, mas já tem um tempo que eu percebi isso e não consigo, ele não vai retinho de jeito nenhum. Eu tenho, sim, DTM de apertar, às vezes, de acordar de manhã, sentir principalmente um lado dolorido, não sempre, eu acho que tem a ver, né, com épocas mais estressantes, vamos dizer assim, mas essa questão do entortar, estou relaxada, estou na praia, estou na onde estiver, ela vai acontecer do mesmo jeito. Isso tem jeito de resolver? Bom, a gente chama isso de desvio não corrigido na abertura, tá? Você tem um desvio e quando ele é corrigido, a gente fala que é uma abertura
em S ou em Z, conforme a parte que ele movimenta primeiro. No seu caso, então, ele termina torto, não é isso? Fora da linha mediana, não é isso? Ele vai e volta. Então desvio corrigido. Isso aí não é tão problemático, não. O problemático é quando ele não se corrige no final do movimento. Aí a gente tem que preocupar mais um pouquinho, que pode ser o disco que está aprisionado, né? Pode ser os ligamentos que romperam e aí geralmente é de forma definitiva. Mas quando ele volta, é só em função de uma falta de sincronismo e também, às vezes, a musculatura de um lado é mais potente que a do outro. Então, quando vai abrindo, não faz um movimento bem sincrônico. Mas o fato é que ele termina na linha mediana. Então, está correto, não tem problema, não. Muito obrigada. E o interessante é assim, que essa musculatura, né, que um lado pode estar mais potente que a outra e tal, né? A gente tem um milhão de maneiras de tratar, né? Inclusive, hoje a gente aplica até Botox, né? Porque a gente está na harmonização facial também. Então, a gente aproveita o Botox e aqueles casos de bruxismo que a pessoa não consegue controlar. A gente faz todo tipo de fisioterapia do mundo e a pessoa não consegue controlar o bruxismo. Então, a gente pode aplicar Botox que, no mínimo, 3 a 4 meses, ele fica sem fazer aquele apertamento. E é nesse tempo que a gente trabalha pesado a fisioterapia para ela esquecer de fazer bruxismo, nunca mais voltar a fazer na vida dela. Sensacional. É uma área assim, muito ampla, né? A gente trabalha nessa área já há 25 anos e tudo, e o que eu falei para vocês, eu prefiro sempre prezar pelo fisiologismo, né? A outra escola que trabalha só a mordida, acha que a oclusão é causa de tudo, eu discordo plenamente dela, porque se você pegar 100% da população, 100, de cada 100, não vou dizer de cada 100 pessoas, não, vou dizer de cada 1 milhão de pessoas no mundo, você vai ter uma, talvez, que tenha uma mordida correta. Porque pelos hábitos que a gente tem, a musculatura, o tecido ósseo, todo vai mudando de posição e todo mundo tem a oclusão errada. O que a gente faz na reabilitação, né, o que a Rose faz, reabilitando, o que a Catherine faz com ortodontia, é alinhar e nivelar os dentes, a Rose põe prótese e tal, alinhando as próteses, as coroas dentárias, para que tenha a melhor oclusão possível. Mas a gente nunca chega na oclusão ideal. Isso aí já era oclusão ideal. Então, todo mundo deveria ter DTM. E o que a gente vê? Os homens não têm DTM, pelo menos acentuada com dor, não tem. As DTMs não são passíveis de produzir, em muitas pessoas, nem dor, nem alteração de movimento. Tá? Então, quer dizer que a oclusão não é o carro-chefe disso tudo aí. O desencadeamento do processo doloroso, principalmente, se dá, primeiro, pelo bruxismo ou por outro hábito nocivo qualquer. Tá? Esse negócio, pode olhar, esse negócio de dormir com a mãozinha aqui do lado, ó, é terrível. Se vocês fazem isso ou conhecem alguém que faz, sabe, criança, a gente fala para pegar e colocar a mão da criança dentro do pijama, assim, ó, e às vezes até passar alguma coisa para não deixar ela tirar a mãozinha, nem para colocar debaixo, porque vai ter DTM mesmo, tá? Então, os hábitos nocivos é que a gente tem que brigar contra eles o tempo todo. Tem gente que fala assim, eu não falo bruxismo, se a pessoa está assim, fazendo bruxismo e falando que não tem bruxismo. Tá bom, não, né? Né? Então, infelizmente, a vida que a gente tem hoje em dia, tumultuada, cheia de problemas, pandemia, isso tudo leva a gente a um estresse tão grande, e uma das maneiras da gente tentar minimizar o estresse é contraindo e ocluindo de forma veemente, de forma bem forte, que a gente chama de bruxismo. A Catherine quer falar? Ai, a gente não tá te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Será que tá ligado o mic, mas veja. Eu travei aqui, melhorou? Pode ser que esteja baixinho. Aí. Você
taco, né, nessa aula do meu maravilhoso, gente. E lembrando também, né, pai, a questão dos nossos amigos psicólogos, a gente sempre indicar o paciente, né, às vezes vê uma questão de ansiedade, uma terapia junto, também sempre falo isso, que ajuda muito. Por todas essas questões de pandemia, de problemas de vida, né, a gente tem que lembrar dos nossos coleguinhas lá e tratar multidisciplinarmente o nosso paciente. É, Ai, dizer que o pai é multidisciplinarmente, né? maravilhoso, estou muito orgulhosa. Quando, obrigado. Quando o psicólogo não resolve e precisa de coisas mais fortes, mais profundas, até o psiquiatra mesmo pode agir, né? E o que a gente faz? Olha, vou contar um caso para vocês que isso aí me chamou muita atenção. Eu tenho lá na década de 90, no início da nosso trabalho na área de DTM, eu atendi uma paciente que ela chegou no consultório, aquela pessoa com aquele olhar de peixe morto, que toma medicamento de tarja preta há 5 anos, com aquele farol baixo, né? Fala mole, já pessoa já com talvez até sequelas de uso de medicamento, por causa de DTM. Tá? Por quê? Esses medicamentos não controlam a dor, não, mas a pessoa convive melhor com a dor. Esse é o tratamento do pessoal que não está na área de DTM. Como eles tratam DTM? Porque DTM vai muito para médico, gente, infelizmente. Vai muito para médico. Tá? O pessoal acha que o dentista não dá conta dessas coisas, vai no médico. E o médico, para se ver livre do paciente, essas foram as palavras do colega médico lá, que eu liguei para ele e falei, olha, eu não trato, a princípio, eu não trato DTM com medicamento nenhum. Isso aí é um plano B, uma segunda etapa de tratamento que eu posso mandar psicólogo, psiquiatra, mas a princípio não. Então, eu gostaria que você recebesse a paciente e fosse fazendo o desmame desse medicamento, que já tem 5 anos que ela toma e tal, tal. Palavras dele, para mim, eu nunca mais esqueço. Ele falou, não, manda ela parar de tomar agora, porque eu passo esse remédio para essa dona, para ela parar de me encher o saco, que ela vem aqui toda semana. É duro isso. Então, qual que é o papel dele? Olha, essa não é minha área, vou te indicar para quem é da área. Não é sair medicando a pessoa de forma errada, de forma irresponsável, né? A ponto da pessoa ter uma aparência de pessoa dopada mesmo, por um medicamento forte, e ele ainda mandou tirar naquele momento. Não é assim que se faz. É gradativo o desmame do medicamento, né? O fato é que eu, a princípio, não uso medicamento nenhum, e a parte da psicologia e a parte da psiquiatria, quando é caso mais grave, num segundo momento do tratamento. A princípio, a gente tenta fazer só com os nossos tratamentos, tá? Nossa, que aula maravilhosa. Eu amei demais. Nossa, sensacional. Eu não sei se... Thaís, Sim. o que acontece? Quando a gente dá aula para dentista e tal, né? A gente tem assim, uma liberdade de discutir mais os slides que a gente põe e tal. E aqui eu tive que me conter um pouco, porque tem muita coisa que a gente pode falar que aí o pessoal não vai entender, né? Mas eu acho que deu para dar uma passada, assim, pelo menos uma ideia do que é a DTM, né? E a partir daí, assim, quem tem, procure ajuda, porque isso é um processo que ele é progressivo, tá? Até você chegar num ponto que o problema é inicialmente muscular, ligamentar, vai se tornar articular em função do sobreuso da musculatura, né? Da sobrecarga articular que a musculatura pode dar em função dos hábitos nocivos. Exatamente. E pegando o gancho aí nessa última fala, né, que você disse, uma coisa que me ajudou muito também foi realmente rever os meus hábitos, né, assim, e refazê-los, né. Então, a técnica Alexander me ajudou muito, o método Feldenkrais, que são métodos, né, de consciência corporal mesmo, através de movimentos, né, assim, me ajudaram muito, sobretudo no alívio das dores, assim, sabe? Né, com os exercícios que acaba, assim, cruzando muita coisa, né? Do que você disse também. E, gente, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se a gente pode encerrar aqui. Eu acho que eu teria só mais uma, que
a partir de quantos anos que as pessoas começam a ter, assim, essa DTM? Eu pergunto porque eu tenho uma criança aqui na minha casa, né? E o João tem 3 anos. E eu já vejo ele rangendo os dentes, assim, sobretudo quando ele está num período muito estressante, né? Agora, assim, da pandemia, que ele saía, corria, brincava e agora fica mais dentro do apartamento, né? Eu vejo ele rangendo os dentes, aquilo já me dá uma aflição danada. A DTM com processos dolorosos, ela vai acontecer a partir da puberdade. Ela vai se pronunciar lá para os 20 anos e ela vai se tornar terrível a partir dos 30 anos. Então, criança tendo, a gente fala, meu Deus, está muito precoce. Já começa a criança assim, é duro. Tem algumas situações que podem levar a criança a ranger os dentes. Por exemplo, verminose, eu sei que não é o caso dele, né? Mas é uma condição. O estresse sempre está presente. Algumas condições de oclusão, né? De tipos de mordida que a gente tem. Por exemplo, o correto da pessoa ser é o que a gente chama de classe 1. É quando os dentes superiores e inferiores encaixam de uma maneira correta. Quando os dentes inferiores estão muito atrás dos superiores, a gente chama de classe 2. Quando eles estão à frente dos superiores, a gente chama de classe 3. Todas essas duas condições, classe 2 e classe 3, podem gerar DTM precocemente, principalmente a classe 2. Se ele tiver um queixinho pequeno, você pode ter certeza que ele vai a vida inteira ter que brigar contra isso. E aí já podem entrar algumas coisas aí que a Catherine, ortopedia funcional para dar um estímulo aí de crescimento, tá? E poder chegar numa posição correta, num engajamento correto da oclusão. Eu levei ele na dentista tem pouco tempo mesmo, e ela falou para mim dessa tipo 2 mesmo. Ela falou assim, alguém na sua casa tem? Eu falei, eu. Sim, eu. Tá dando para ver aqui nitidamente. Já manda aquelas assim, Catherine, já manda contato. A Catherine é pediatra e ortodontista também, então tá na área certa. Pessoal, mais alguma pergunta? O psicólogo também ajuda muito, Thais, em caso de criança, sabe? A criançada nesse estresse, a criança que é muito agitada, às vezes ela precisa mesmo do acompanhamento do dentista e um psicólogo para auxiliar. Cada caso é um caso, né? A Ângela está perguntando aí se qualquer um pode fazer exercício, né? Os exercícios sempre é bom ter avaliação do profissional para saber qual o exercício correto naquele momento e a troca de exercício, o controle, né? Fazer por conta própria, nada nunca é certo. Não, é só os alongamentos que eu quero saber, aqueles 2 alongamentos. Aquele Sim, primeiro, esses 2 aí que eu falei primeiro, você pode fazer. Aquele boca de ovo e o alongamento 1 de abertura bucal, esse você pode fazer, que eles são bons para qualquer pessoa, tá? É isso que eu perguntei, porque aí... E a frequência é 1 vez por dia, 10 vezes? Não. O de abrir, você vai abrir a boca, o máximo, segura 10 segundos, 5 vezes de manhã, 5 vezes de tarde, 5 vezes de noite. O outro é de hora em hora. Fez a boca de ovo, 10 segundos, 10 vezes de hora em hora. Isso aí diminui os efeitos do bruxismo. Gente, uma coisa interessante, ninguém acaba com bruxismo, não. Viu? Bruxismo é uma mania. Aí toda mania você consegue substituir ela por outra. É assim que a gente trata. Então, qual mania que eu quero? Não, é para cantar. Eu tenho que abrir aqui, ó, né? Pensando no canto. Uhum. Esse de abertura máxima, ele é bom demais, porque ele te dá um alongamento da musculatura fantástico. Esse aí todo mundo deve fazer, todo mundo, tá? Agora, os outros, infelizmente, não existe receita de bolo, porque aí tem que ver qual que é o problema da pessoa, para ver que tipo de exercício, qual a frequência, uma série de coisas. Não, você falou que negócio de dormir de lado, eu odeio dormir de lado, nem com mão, nem sem mão, porque me incomoda.
dormir com a cabeça encostada assim em algum lugar. Isso aí Que sorte, é um dos hábitos. Não, me incomoda, não, nossa, tampando, pegando o ouvido assim, ainda para cima. Gente, vamos encerrando aqui. Muito obrigada, viu, professor Cláudio, aí, por ter aceito o convite, por ter dado essa aula sensacional para a gente. Eu falei muito que é uma oportunidade única aqui que a gente está tendo de aprender, né, com quem entende mesmo, com quem sabe muito aí do assunto. Então, muito obrigada por estar aqui conosco, dividir com a gente aí, partilhar essas coisas tão importantes. Vamos fazer uma foto, todo mundo, gente, para eu poder ter aqui de registro. Deixa eu só colocar na minha tela aqui todo mundo que quiser aparecer, que eu estou vendo só a Ângela aqui, peraí. Senão vai ficar... Aqui, galeria, pronto. Então, sorriso. Muito obrigada. Se puder deixar os contatos para a gente também, né, aqui, lá no grupo, para quem quiser contactar aí. Tá joia. Eu que agradeço muito a presença e a paciência de todos. E, professor, é assim, se chamou para dar aula, a gente topa mesmo, viu? Estou à disposição sempre que precisar, né? A Rose hoje me fez uma pergunta muito interessante, falando assim, você vai dar aula a vida inteira? Eu falei, vou. Assim, sem pensar, a gente responde, vou. Por quê? Porque realmente eu dou aula desde os 18 anos. Quando eu comecei faculdade, eu dava aula em colégio à noite. Então, aí já é realmente um gosto pela coisa, né? É uma cachaça brava, mas é bom demais. Quando tiver condições, está aí, né? E é o que mais interessante, né? Que a gente vai, como é que fala? Vai passando o tempo, você vai tendo mais informações para passar, né? É isso que é legal. Sensacional. Se precisar da gente, viu, Thaís? Se precisar também estamos à disposição, viu? Obrigada, viu? Sempre. Pelo carinho. Obrigada a vocês. A gente tem um costume aqui de abrir todo mundo o microfone e dar uma salva de palmas para sentir. Música adora aplauso, né? Então. Obrigado e todo mundo também, aplaudo todo mundo também pela presença, viu? Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada, boa noite. Foi fantástico. Boa noite, gente. Obrigada. Com Deus. Com Deus.